Hoje eu quero mostrar para vocês o meu novo guidão, o Trifox RHB100, que é um guidão integrado de fibra de carbono, e também já vou aproveitar para fazer uma rápida comparação aí entre os prós e contras quando a gente compara com o guidão padrão, né, que é desse tipo aqui que eu estava utilizando antes, onde o guidão e a mesa são separados. Então, bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e cá estamos então para mostrar mais detalhes para vocês aí do meu novo guidão, o Trifox RHB100. É quase um trava-língua falar isso aqui. Tem também o RHB200 e eu já estou fazendo esse disclaimer porque esse guidão ele tem uma proposta não tão cross-country assim. Ele é um guidão um pouco mais trail, diga-se de passagem, e isso vocês vão entender não só pelo peso dele, que não é tão baixo quanto a gente costuma ver aí alguns guidões de fibra de carbono integrados, né? Mas também pelo próprio design dele, a ergonomia, a questão de angulação e assim por diante. Esse guidão foi mandado para nós lá pela própria Trifox, né? A gente tem uma parceria já com os caras já faz um tempo, mandaram para nós o quadro SY20, que é um quadro que tem exatamente a mesma geometria do Specialized Epic, né? O HT. E esse quadro entrou 100% tranquilo aqui no Brasil, sem nenhuma taxa, levou uns 20 dias para chegar, coisa do tipo, então bem tranquilo. E eles me procuraram e disseram, pô, vamos continuar a parceria e tal, tem um guidão para mandar para ti aí se tu tiver interesse, um guidãozinho integrado que tá todo mundo usando, né? O que tu me diz? Eu particularmente, galera, não gosto de guidão integrado, tá? Vou ser bem sincero aqui com vocês, eu acho feio, né? Eu acho que traz uma estética bem assim, meio... Cara, não sei como é que eu posso dizer, mas eu gosto de bicicleta mais esbelta, uma silhueta, sabe? As bicicletas com os tubos menores, por exemplo, e-bike, né? Que tem aquele down tube gigantesco por conta da bateria. Não é uma bicicleta que eu costumo achar tão bonita, mas aí não tem o que fazer. Por enquanto, né? Precisa de uma bateria grande e tal, então é uma característica e não um erro de design. Os guidões integrados, geralmente, né, a maioria, a gente vê que é um T com a base, né, a mesa muito grossa e tal, muito feio. Esse aqui, por outro lado, eu vou mostrar já os vídeos. Na verdade, enquanto eu vou falando, eu vou fazer videozinhos dele aqui na rua mesmo, porque eu tô aqui na garagem, né? Eu ia gravar na rua, mas aí, galera, estão fazendo obra aqui do lado, bitoneira, marreta, tudo que é coisa, cachorro latindo, inclusive daqui a pouco o meu começa a latir também. Então, eu preferi fazer aqui na minha garagem mesmo, né? Por isso até que eu tô falando um pouquinho mais baixo, por conta do eco e tal. Enfim, espero que o áudio esteja bom. Mas, enfim... esse guidão ele tem um design muito mais interessante, muito mais bonito, muito parecido inclusive com este próprio design aqui, né, que é o design padrão aí de guidão e mesa não integrado. Então assim, vamos lá. Por que eu aceitei? Primeiro, porque tendo esse guidão eu consigo testar outro componente da Trifox, que o quadro foi muito bem testado e aprovado aqui pelo canal, não somente eu, mas outros canais também lá de fora puderam experimentar o mesmo quadro e o feedback também é extremamente positivo, questão de rigidez, peso, resistência, geometria e assim por diante, né? Então eu resolvi, poxa, vamos testar mais alguma coisa aí. E também esse guidão eu vou ficar aí pelo menos um ano com ele, eu pretendo ficar, né? Para testar bastante, e aí depois desse tempo eu posso dar para vocês através de um desafio, como do próprio Bike Mundo que está acontecendo lá pela Strava. Eu vou deixar o link do grupo do desafio aqui na descrição do vídeo para vocês poderem participar, né? Um desafio bem simples, bem tranquilo, que vai valer ali por uma semana desse mês agora de junho, né? Então esse guidão eu vou usar por 12 meses e aí depois eu posso acabar sorteando. A Trifox também sugeriu que me mandasse, né, caso eu tenha interesse, aí vai ficar mais a teu critério, se tu quiser já aproveita e te inscreve e comenta aqui embaixo se tu tem interesse, de eles mandarem um outro guidão que aí não é integrado, é como o meu Session aqui, que é só a barra em fibra de carbono. Mas vamos lá. O que esse guidão tem, quais as características dele, né? O modelo RHB100, né, que é o que eu estou usando, ele tem nas dimensões de mesa, desde 40 até 70 milímetros. Então, para quem usa uma mesa maior, por exemplo, não tem essa opção. Outra questão, ele tem a largura de 600 a 800 milímetros de extensão. Então, esse meu aqui é na mesinha 70 por 760, que é o que se encaixa melhor no meu fit, né? Então, para mim, essa dimensão é perfeita. Outra característica que traz ele menos aí para XC e mais para um trail, por exemplo, é a angulação da mesa, que aqui eu até preciso ver,
ela tem 2 graus apenas de inclinação negativa. Então é uma mesa bem plana, bem reta, que vai trazer uma ergonomia junto com o rise dele, que até dá para ver aqui já no vídeo, né, que as pontas da manopla são um pouco elevadas, se comparados aqui ao da Session, por exemplo, né, que é bem retinho, de 6 graus. Então a gente tem aqui realmente essa elevação aqui no guidão, que traz uma pegada de pilotagem um pouco mais agressiva, favorecendo descidas e não tanto subidas. Como eu sou uma pessoa que não gosta de subir, galera, eu já falei várias vezes e repito sempre que possível, porque muita gente chega nova aqui e não conhece o canal, né? Eu só faço subida porque é impossível descer sem subir, né? Se aqui onde a gente mora tivesse, na região do Brasil, que enfim, onde eu moro, tivesse aqueles parques de ciclismo como tem lá fora, no Canadá, Estados Unidos, etc., onde tem teleférico para te subir a trilha e descer de bike, eu não teria XC. Eu teria uma trail ou até mesmo uma freeride, não por precisar, mas porque eu gosto de descida. Sabe aquele meme que o cara tá lá reclamando quando tá subindo e depois tá dizendo que ama bicicleta na descida? Esse meme resume a minha vida porque eu odeio subir, né? Eu sei que tem gente que gosta, isso é questão de gosto, não tô falando que tu tá errado, que eu tô certo, nada do tipo. Cada um faz o que gosta, eu subo para poder descer, tem gente que desce para poder subir, né? Então, para essa pegada mais favorável à descida, mais divertida, né, o ride for fun, que é realmente se divertir com a bicicleta, esse guidão é bem mais interessante. A Trifox tem o RHB 200, né, que eu vou deixar o link tanto do 100 quanto do 200 aqui na descrição do vídeo também, que aí ele é um guidão realmente mais de XC. Então ele tem mais inclinação na mesa, ele tem mesa até de 90 milímetros, então ele realmente é um guidão mais cross-country de fato, né? Agora, outra coisa também que mostra que esse guidão não é tão XC assim, é a questão da resistência. Como vocês estão vendo nos vídeos aí que eu estou mostrando para vocês, né? Ele é um guidão bem esbelto, então ele tem um corpo, né, aqui nessa parte central não tão robusto como a gente costuma ver, né? Então ele tem um corpo mais compacto. A própria mesinha, galera, ele é bem menor do que a própria mesinha da Uno aqui de alumínio. Então traz essa sensação de leveza, de esbeltez, mas o peso desse guidão é de 293 gramas. Um comparativo com esse meu kit aqui, né, que é guidão Session 200 de fibra de carbono com 780 milímetros de largura, eu não cortei, ele tá original, e a mesinha Caloi Uno AS 025, né, que tem aí 70 milímetros de extensão com 7 graus apenas negativo, né? Então ela está na posição negativa com os parafusos de titânio da RISC. Essa configuração pesou 309 gramas, então uma redução aí de 16 gramas desse kit para esse kit. Pode dizer, bah, Júnior, mas só 16 gramas, cara, acho que não vale a pena. Realmente, nesse caso aqui, se tu busca optar pelo guidão integrado para reduzir peso, muito provavelmente tu não vai ter uma redução tão grande assim. Dependendo do caso, né, 10, 15, 20 gramas é bastante coisa, mas de modo geral eu sei que realmente não é tanto. Então, por exemplo, né, 20 gramas aí, tu, sei lá, vai no banheiro fazer xixi, tu já alivia mais do que isso do teu corpo. Então realmente é uma redução pequena. Mas isso mostra que mesmo com esse corpo mais esbelto, com esse corpo compacto, esse guidão vai trazer uma resistência elevada. A gente está falando aqui de uma marca chinesa, né? A Trifox é uma marca que eu admiro muito, eu considero uma marca premium lá da China, juntamente, por exemplo, com a Lexon, né? Onde tem ali os guidões integrados da Riot, que a galera fortemente usa ali nos membros, principalmente aqui do canal, e elogiam bastante, mas o que a gente mais vê sendo utilizado é da marca Tusic. E eu não tô aqui para falar nem bem nem mal da marca Tusic. Eu costumo indicar muito, a galera pergunta, pô, Júnior, tenho uma 329 e quero melhorar guidão e mesa, o que eu coloco? Ah, canote de fibra de carbono, bom e barato do AliExpress. Tusic geralmente é o mais assertivo. Porém, né, um bom porém aqui, muitos estão levantando a bandeira de que Tusic não é para XCO, ou seja, para uma trilha mais agressiva, ele pode sim quebrar. Ele é um guidão muito legal para um uso mais leve, um estradão XCM, por exemplo. Se tu curte saltos, se tu curte realmente uma pegada down country, como é a minha bicicleta, o Tusic não é interessante. Não o guidão integrado, mas também o guidão separado, né, o guidão padrão, como o Session aqui.
Então, se a gente for comparar, o Tusic ele é mais leve. Pois é, ele pode ser mais leve, eu não sei o peso, eu tô chutando aqui. Acho que ele tem uns 250 gramas, então é uns 40 gramas mais leve do que esse guidão aqui, né? Porém, ele tem uma fragilidade maior. Então assim, Júnior, como é que tu pode dizer se tu ainda não testou? O que eu tô falando aqui, galera, é análise técnica. A gente vai usar esse guidão, vou fazer pedal, vou fazer bastante vídeo, como eu falei. Vou usar por um ano, a não ser que ele quebre antes. Se não quebrar dentro de um ano, não demonstrar nenhuma fragilidade, nenhum estalo, coisa do tipo, 100% aprovado, como foi o caso do quadro, né? Então assim, esse é o meu guidão, né? Enquanto eu fui falando também apareceu aí um unboxing para vocês, veio extremamente bem embalado e como eu falei, passou ileso pela Receita Federal, não precisei mandar nenhum documento, nada do tipo. A Trifox, ela garante que esses componentes menores, como guidão, canote, o próprio quadro, querendo ou não, pelo que eles falaram, ainda hoje está entrando tranquilamente no Brasil sem taxa. Júnior, o que eles fazem? Olha, sinceramente, eu não sei, mas eu sei que eles falaram, Júnior, vamos te mandar o guidão. Eu falei, beleza, se taxar, a conta da taxa é com vocês, senão o guidão vai voltar e pronto. Eles disseram, não vai taxar. Tá, beleza, né? Fiquem avisados. Realmente, mandaram o código de rastreio, fiquei acompanhando. Chegou na alfândega, liberado 100%, chegou aqui pra mim certinho, bem embalado, bem bacana, sem nenhum dano, sem nada. E cara, por enquanto, a ergonomia dele, como eu falei, perfeita. Peso dele eu achei bom, né? É um guidão que, poxa, querendo ou não, o próprio Session aqui, galera, Session 200 é um guidão que tem, esse aqui tem 220 gramas, esse guidão, né, na medida original dele, de 780, não é tão leve, né? Na verdade, assim, tem o próprio Tusic é mais leve do que ele. Contudo, voltando à tecla da resistência, eu conheço muita gente que faz trail, faz freeride, salta escada, cara, assim, a galera meio alucinada mesmo, usa esse guidão, já tomou capote bem feio e o guidão não quebrou. Então, talvez a Session poderia, né, abrir mão de tanta resistência, porque é uma resistência exacerbada, se a gente for comparar o uso que eu estou dando de exemplo com o uso próprio do XC, né, para que ele fosse mais leve. Mas a gente sabe que aqui no Brasil tem ciclista que é bem pesado, 120, 115 quilos, né? Tem o uso que o cara, poxa, compra o guidão ali, inicialmente ele só faz pedal na estrada, daqui a pouco ele começa a se aventurar em trilha, faz um salto, bate numa árvore e assim por diante, e todos esses componentes, por mais que sejam mais baratos ou mais caros, custam dinheiro e dinheiro não é tão fácil assim de conseguir. Então eu entendo e apoio a Session em manter a resistência maior em prol de um peso elevado para que tu tenha segurança apesar de qualquer coisa no teu componente. Galera, segurança em primeiro lugar. Então a mesma ideia que eu vejo no cockpit da Session, né, tanto na mesinha também quanto no guidão, eu vejo aqui no da Trifox, então isso me passa bastante confiança. Porque sim, para encerrar aqui agora, né, eu sempre tive a sensação de que guidão integrado pode acabar quebrando, né? Porque o guidão vamos fazer agora os prós e contras, né? O guidão padrão, ele é uma barra cilíndrica, a gente sabe que cilindro é resistente em todas as direções, né? Ao invés de uma barra, por exemplo, uma barra quadrada, e ele é preso para uma mesinha. Então o que pode acontecer ali num esforço muito grande é estourar um parafuso, mas aí tu tem mais 3 segurando o guidão. Então tu consegue ter esse parâmetro, ter esse cuidado. O guidão de repente ele racha ali, aqui nessa região, né, onde ele pega a mesinha. Tu consegue verificar. O guidão integrado, ele pode rachar aqui, ele pode rachar aqui, ele pode rachar em qualquer lugar, porque ele é uma peça única. Então isso sempre me trouxe um pouco mais de medo, principalmente esses guidões aí ultralight, de marca que a gente não sabe muito bem. Porque, pega um Darimo, um Gemini, próprio FSA KFX, o da Syncros, original da Scott, esses guidões assim, obviamente, são guidões extremamente testados, embora tenha uma estética não tão bacana. O FSA e o Gemini eu acho bonitos, né? Mas o da Scott eu confesso que eu não acho tão legal assim, eu acho ele meio esquisito. Mas tudo bem, falando de resistência e peso, obviamente são produtos de alta gama, excelentes, que têm toda a segurança. Mas quando a gente pega um próprio Tusic, por exemplo, eu tenho realmente medo. E galera, dente não dá em árvore, né? Então eu prefiro, mais uma vez, prezar pela segurança do que realmente por um peso extravagante. Agora sim, pra gente falar dos prós e contras e encerrar o vídeo, quem ficar perguntando aí nos comentários, Júnior, review da bike, quando é que tu vai fazer? Logo eu devo fazer, tô esperando chegar aí mais algumas peças pra mim, né? Que falta ainda, a bike tá pronta, mas eu quero dar mais uma mexidinha para deixar ela ainda mais a minha cara, mais personalizada, e aí sim, quando isso estiver concluído, eu vou fazer o vídeo de review aqui para vocês. Falta pouco, tá quase, então calma que já vai chegar. Agora vamos falar dos prós e contras, né? Primeiro, benefício do guidão integrado. Como eu falei essa questão do parafuso, da mesinha assim por diante, não tem o risco
de quebra. Então tu não precisa se preocupar com um torque, com de repente apertar demais e quebrar o guidão, com nada do tipo. Prendeu ali na espiga da suspensão, tá certinho, show de bola, perfeito, e é isso aí. Ponto negativo, como tu não consegue girar o guidão aqui no próprio sentido da mesa, como é esse caso aqui, agora meu cachorro resolveu latir. Então como tu não tem essa possibilidade de afrouxar os parafusos e girar o guidão para corrigir essa questão da angulação, deixar ele mais alto, mais baixo, assim por diante, para se ajustar melhor a tua ergonomia, o teu fit, assim por diante, a teu estilo de pilotagem, tu tem uma limitação. Então assim, eu ganhei esse guidão, né? Eu já sei mais ou menos como é a minha postura, como eu gosto da ergonomia do cockpit, porque eu pedalo há bastante tempo, então eu já sei, já testei vários tipos de coisa. Esse próprio guidão aqui, eu já usei ele mais alto, mais baixo, já vi gente inclusive usando o guidão invertido assim, né, para ter uma caída aqui na parte lateral para questão de ergonomia. Então nada disso é possível nesse guidão. Isso é um ponto sim negativo, porque quanto mais possibilidade de ajuste tu tem na tua bicicleta, mais fácil tu consegue corrigir qualquer problema de ergonomia sem precisar trocar o componente. Guidão integrado, se não te atende, tem que trocar por outro, porque tu não tem o que fazer. Outro ponto que eu julgo positivo do guidão integrado é a questão de rigidez. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas os pontos mais frágeis, tanto em quadro de carbono quanto de alumínio, mas principalmente no de alumínio, é o ponto da emenda, ou seja, a solda. Olha, já vi, mas é muito raro tu ver um tubo de alumínio num quadro rachado no meio. Geralmente ele racha, né, nas emendas. Então tem o down tube, encontra aqui com a caixa de direção, o top tube, ele acaba rachando em algum desses pontos, né? Geralmente aqui embaixo por conta de esforço e assim por diante. Então a emenda é um ponto de fragilidade. Aqui no cockpit separado, né, o ponto de emenda é aqui na parte onde o guidão conecta na mesinha. Então como aqui a gente tem uma peça única, a gente realmente tem tudo fabricado ao mesmo tempo e uma garantia de resistência e rigidez possivelmente maior. Claro que aí, como eu falei antes, entra a questão da qualidade do material, quase esqueci. Esse guidão é feito em Toray T800, então é uma das melhores que tem, né? A melhor é a T1000, a T800 é uma das melhores. Então se fosse uma T1000, seria um pouco mais leve, mas também seria bem mais caro. O carbono T1000, galera, ele é consideravelmente mais caro do que o T800. Como é que eu sei disso? Eu perguntei pro pessoal da Trifox. Pô, guidão top, o quadro é T1000, por que não faz o guidão T1000 também? Eles falaram, não, se a gente fizesse T1000 ia custar muito, muito caro e o peso não ia baixar tanto quanto ele ficaria mais caro, né, para manter a resistência. Então, usando a questão de custo-benefício, o T800 é melhor. Mas enfim, então tem essa questão da rigidez. Outro ponto negativo é, como eu falei, questão de possibilidade de ajuste, não por questão aí de ajuste do guidão, mas por exemplo, eu quero melhorar, trocar minha mesinha. Eu sei que tem gente, galera, que tem vários tipos de mesa. O cara, agora ele vai se dedicar mais a XCM, então mais escalado e assim por diante. Ele põe uma mesa de 90 mm com 35 graus negativo. Agora eu quero brincar um pouco mais. Põe uma mesinha como a minha, 70/7. Então ele consegue fazer essa troca. Com o guidão integrado não tem nada disso. Outro ponto, que também é um ponto negativo do guidão integrado e aí é um ponto positivo, né, do guidão separado. Se tu cai um tombo e quebra aqui, a mesa vai pro saco, porque é tudo junto, né? Então tu tem que trocar todo o kit. Nesse caso aqui, quebrou a mesa, troca a mesa, mantém o guidão. Quebrou o guidão, troca o guidão, mantém a mesa e assim por diante. Outro ponto, que aí é importante também, que eu considero que pode ser tanto positivo quanto negativo, depende mais aí do teu ponto de vista, é a questão dos parafusos, né? Porque, por exemplo, eu coloquei aqui parafuso de titânio, vou botar bem pertinho da câmera aqui para vocês verem, ó, dá pra ver, né? O azulzinho aí, o verde. Eu coloquei parafuso de titânio, não para aliviar peso, embora alivie, mas também por questão de estética para ficar mais bonito. Nesse cockpit aqui, basicamente não tem como, porque é tudo feito para ele, o próprio sistema de parafuso da mesa é diferente, então se por acaso o teu parafuso estourar, tu não tem como, não é que não tem como, mas é bem mais difícil de trocar. Então nesse caso, a personalização da bicicleta também fica um pouco aquém, digamos assim. E agora sim, para encerrar, um ponto que pode ser tanto negativo quanto positivo, depende mais do teu gosto, que eu excluo esse cara, mas vamos falar de modo geral, né? Eu considero o guidão integrado mais feio do que esse conjunto aqui, por questão dessa robustez, desse tamanho exacerbado, essa coisa de que parece que é muito grande para o restante da bicicleta. Esse, como eu falei, eu achei bem tranquilo, bem bonitinho, bem esbelto, então nesse caso eu acho esse aqui mais bonito do que esse conjunto. Mas de modo geral, né, pega ali o próprio da Scott, como eu falei, o Wright, o Tusic, blá 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 blá, geralmente tem uma construção que eu acho feia, bem sinceramente. Então, para mim,
é um ponto positivo também a questão do guidão e mesa separados, né? Aí também porque, poxa, meu guidão é feio, quero colocar outro. Beleza, troca o guidão, mantém a mesa. A minha mesa é feia e assim por diante. Então, o principal ponto negativo, digamos assim, do guidão integrado comparado ao guidão padrão é a questão de personalização e ajuste fino que tu não tem. A principal vantagem é que aqui tu tem muito mais rigidez do que tu tem nesse cara aqui, se for um projeto bem feito, né? Então vamos ver se tudo isso se aplica na prática conforme os testes e assim por diante. Me diz aí o que tu achou desse guidão e se tu quiser comprar, tem o nosso cupom MUNDO8 que vale em todo o site lá da Trifox. Galera, a Trifox não tem loja oficial do AliExpress. Aquela loja lá, Trifox Official Store, é falsa. Então evitem comprar de lá. Eu sei que teve gente que comprou, que chegou tudo certinho, mas priorizem comprar do site para vocês terem certeza absoluta que estão comprando não só de um parceiro real aqui do canal, mas também da loja, né, do real fabricante que está aqui apoiando e divulgando material através do Bike Mundo. Mas enfim, quer comprar lá no AliExpress? Enfim, fica à vontade, compra onde tu quiser. Só tô te dando a dica para evitar que tu possa de repente cair em uma fraude ou coisa do tipo. Se tu ainda não se inscreveu nesse canal, clique nessa bolinha escrito Bike Mundo bem aqui no meio do vídeo, ó, para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela parceria e mais esse vídeo. Bora pros testes e te inscreve, ativa o sininho para não perder o review da minha nova bike, aí a Concept Titan, que eu tô cada dia mais apaixonado. Muito obrigado pela parceria, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.